E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu punição para militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro no ano passado. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu nesta quarta-feira que militares envolvidos no 8 de janeiro também recebam punições rigorosas. A declaração consta em uma entrevista do político ao jornal Folha de São Paulo. Na publicação, Alckmin avalia que as punições estão só começando e que é possível vislumbrar um cenário com fardados punidos. Em seguida, o vice-presidente diz não considerar a pena imposta até aqui a 30 golpistas pelo Supremo Tribunal Federal como excessiva, mas cobra que instâncias maiores do grupo de golpistas também sejam atingidas. É neste ponto em que Alckmin então defende a sanção contra militares. Para o vice-presidente, a lei vale para todos. Na mesma entrevista, o político também avaliou que as Forças Armadas cometeram um erro ao não impedirem o acampamento em frente ao quartel de Brasília, local de onde saiu a onda de invasores nas sedes dos três poderes. Ainda na conversa, Alckmin diz não ter dúvidas de que Bolsonaro não tem nenhum apreço pela democracia. A defesa de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o processo que responde seja enviado da Corte à Justiça Eleitoral e alega falta de competência do STF em julgar. Segundo o defensor, não há conexão ou contingência com o ato de indivíduo, com prerrogativa de foro, para que o caso de Vasquez fique na Suprema Corte. Para que o caso continue na Suprema Corte, a defesa pede que o nome de um investigado com foro privilegiado seja revelado à parte. O ex-diretor da PRF foi preso em agosto do ano passado pela Polícia Federal, suspeito de usar a PRF para interferir no resultado das eleições presidenciais de 2022. Na ocasião, mais de 2.000 ônibus com eleitores indo aos locais de votação foram parados em blitz no Nordeste. A região é onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva tinha vantagem eleitoral contra Jair Bolsonaro, apoiado por Silvinei. O ex-diretor foi preso em Santa Catarina e transferido para Brasília, onde está preso no presídio da Papuda desde então. 2 pedidos de liberdade já foram negados pelo STF. Não há prazo para o STF responder ao pedido da defesa de Silvinei Vasquez. O comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, apurou que Lula já bateu o martelo e deve anunciar a qualquer momento Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça, no lugar de Flávio Dino. O Palácio do Planalto, nas últimas horas, informou aos ministros do Supremo Tribunal Federal que vai nomear o ex-ministro do Supremo para a pasta da Justiça. Aí pergunta aos senhores o seguinte, mas se já foi decidido, por que o presidente ainda não fez a nomeação no Diário Oficial e não fez o anúncio verbal? Pelo seguinte, o ex-ministro Ricardo Lewandowski pediu ao presidente Lula um prazo de alguns dias para que ele formasse a sua equipe. A expectativa, portanto, é de que até o final da semana seja publicada no Diário Oficial e o presidente anuncie publicamente o nome do ex-ministro para a Justiça. A família do presidente Lula veio de Garanhuns, em Pernambuco, num caminhão. Eles chegaram em Santos. De Santos, eles foram para São Bernardo e aí se localizaram. A família de Ricardo Lewandowski se localizou também em São Bernardo. As duas famílias, por vários anos, foram amigas, tiveram contatos aqui em São Bernardo, na Grande São Paulo. Portanto, a relação entre o presidente Lula e o ex-ministro Lewandowski é uma relação que começa no aspecto familiar. Lewandowski teria uma carreira brilhante, professor de Direito da Faculdade do Largo de São Francisco, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e também advogado de sucesso, segundo se informa, com uma banca em Brasília, depois que deixou o Supremo Tribunal Federal. Agora está tudo claro. A única dúvida é o seguinte, o que vai ser feito com o Ricardo Capelli, o interino? Alguns acham que talvez Lewandowski o coloque como uma espécie de secretário da Segurança Pública, ou seja, secretário sem desmembrar
a segurança pública do Ministério da Justiça. O presidente Lula errou ao falar sobre as urnas eletrônicas e suas candidaturas ao exaltar o sistema eleitoral. O presidente Lula cometeu uma sequência de erros sobre a implementação da urna eletrônica e os próprios pleitos que concorreu a exaltar o sistema eleitoral brasileiro nas redes sociais na segunda-feira, na esteira do aniversário de 1 ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Ele afirmou disputar eleições desde 1989, que não houve ninguém que disputou tantas eleições como ele, e que todos os pleitos presidenciais em que participou havia a utilização da urna eletrônica. A primeira candidatura do petista, entretanto, ocorreu em 1982, quando tentou o governo de São Paulo e perdeu para Franco Montoro, do então PMDB, hoje MDB. 4 anos depois, pleiteou vaga na Câmara dos Deputados e venceu, tornando-se constituinte. A partir de 1989, passou a disputar eleições presidenciais, quando perdeu para Fernando Collor, então no PRN. Em 1994 e em 1998, concorreu novamente ao Palácio do Planalto, derrotado por Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Lula só disputou eleições sob esse sistema em 1998, quando a FHC tentava a reeleição. Mas, naquele ano, o voto eletrônico foi utilizado em cidades com mais de 40 mil habitantes, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. A urna eletrônica, portanto, só foi universalizada no país nas eleições municipais de 2000. A queda de um fio energizado deixou uma pessoa morta durante o temporal que caiu na fim da tarde de ontem na cidade de São Paulo. Um homem de 62 anos morreu e uma mulher de 60 ficou ferida após a queda de um fio energizado na tarde desta terça-feira em São Paulo. O caso aconteceu em Moema, na zona sul da cidade. A capital sofreu efeitos do segundo dia seguido de temporal. A forte chuva causou alagamentos e quedas de árvores. De acordo com a corporação, o chamado para atendimento do caso chegou às 17h23. O fio energizado caiu na rua Pedro de Toledo, em frente ao Hospital do Servidor. 4 viaturas foram deslocadas para atender os 2 atingidos. Às 18h15, os bombeiros confirmaram a morte do homem. A mulher foi levada ao pronto-socorro do servidor. Enquanto moradores da cidade de São Paulo ficam sem energia por causa da chuva, em Guarujá, no litoral do estado, o prejuízo é por conta do furto de cabos elétricos, modalidade criminosa que não para de crescer. Um furto de fios de energia deixou dezenas de comerciantes sem energia nesta quarta, em Guarujá. Os cabos ficaram caídos pela calçada da Avenida Ademar de Barros, uma das principais da cidade. Os proprietários dos imóveis reclamam que estes episódios têm sido recorrentes da região, trazendo grandes prejuízos para os vendedores. Os criminosos costumam atuar no período da noite. A Electro, concessionária responsável pela área, foi acionada para efetuar os devidos reparos. Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública não informaram sobre os casos apontados. Um padre chamou um casal de pobre por uma decoração em uma cerimônia de casamento. O caso aconteceu em Sergipe e o padre se desculpou depois da repercussão do caso. Durante uma missa que antecedeu a celebração de um casamento numa igreja em Boquim, Sergipe, o pároco Raimundo Diniz reclamou da qualidade do tapete escolhido pelos noivos para a decoração. Muito devagar, que escorrega, né? Para não dizer que é coisa ruim, né? Foi essa condição que os noivos tiveram, infelizmente, né? Fazer o que? A gente percebe que são bem simples, que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre. Quando vierem arrumar a igreja para casamento ou para formatura, se for carpete, assim que o povo escorrega,
Não deixe colocar não, porque se acontecer um acidente, quem é que vai responder? É a igreja, né? A partir de hoje eu tomo essa decisão. Carpete que escorrega nesse piso não será colocado, principalmente antes do casamento, quando tem a missa. Por isso que eu evitei pedir que vocês não andassem por aí para escorregar e bater a cabeça nesses bancos. Já foi. Então, se não pode fazer uma arrumação decente, não arrumem. Mas para fazer armengo, aqui, mas não. Após o vídeo com a sua fala circular nas redes sociais, o padre se manifestou em uma rede social da paróquia para pedir desculpas pelo ocorrido. Segundo ele, a intenção era reforçar para que o sacristão tivesse cuidado com as ornamentações utilizadas para missas e casamentos, para que não colocasse em risco a vida das pessoas. Quando eu disse, certamente deve ser pessoas simples ou pobres, não estava discriminando ninguém. Afinal de contas, minha vida de sacerdote é acolher e defender os pobres. Peço publicamente aos familiares do noivo e da noiva e às pessoas que divulgaram esse vídeo, peço perdão se não fui compreendido, entendido ou se falei palavras que feriam alguém. Foi uma escorregada, não é, padre? Ele estava realmente preocupado com o bem-estar e saúde das pessoas, dos fiéis que estavam lá na igreja, né? Com problemas de poder escorregar, se machucar, enfim. Escorregou o padre. A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro afastou o funcionário que foi flagrado com uma garota de programa, usando um carro da empresa municipal. Um funcionário da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio foi afastado depois de ter sido flagrado com uma suposta garota de programa dentro de um carro da companhia. O vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando parte do caminho percorrido pelo motorista em São Cristóvão, na Zona Norte. Em certo momento, ele para o carro e uma mulher de biquíni desce do veículo. Por meio de nota, a CET Rio informou que o motorista era terceirizado e cobria férias de um outro funcionário. Ele já foi identificado e afastado da função, comunicou a companhia. É o fim, né? E a polícia do Rio prendeu um traficante que controlava o acesso de moradores à favela Trio de Ouro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Policiais prenderam Marlon Henrique da Silva, também conhecido como Pagodeiro, e apontado como gerente do tráfico de drogas da favela Trio de Ouro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Em um vídeo é possível ver Pagodeiro ameaçando um morador da região que ele controla. As imagens mostram o traficante se aproximando de um carro de cor prata, de fuzil na mão e mirando na direção do motorista. Pagodeiro também é suspeito de mandar construir barreiras nas ruas da região e impedir a entrada de serviços básicos para os moradores. Entre as denúncias contra ele, também estão relatos de práticas de extorsão, com a cobrança por serviços de internet e gás, por exemplo. A mulher filmada ateando fogo no marido, no Rio, virou ré por homicídio triplamente qualificado. A Justiça do Rio tornou ré por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e sem chance de defesa da vítima, Ana Maria Paixão. Ela foi presa em dezembro passado, após ser flagrada por uma câmera de segurança ateando fogo no marido, André Luiz de Amorim Chapeta, que teve 92% do corpo queimados e morreu no hospital. A prisão preventiva, quando não há prazo para a soltura da mulher, pedida pelo Ministério Público do Rio, também foi decretada. De acordo com a decisão judicial, foi caracterizado que a liberdade de Ana Maria representaria risco à sociedade e à livre instrução processual. Na decisão, consta ainda que o crime teria sido praticado de forma cruel e covarde. O crime ocorreu em dezembro do ano passado.
E uma mulher ficou presa em uma das cabines da roda gigante na região portuária do Rio de Janeiro depois de uma falha operacional. Uma mulher ficou presa em uma das cabines da roda gigante da zona portuária do Rio após uma falha operacional. Segundo a Upstar, empresa responsável pelo brinquedo, a falha impediu que a roda girasse mecanicamente. Por conta disso, o desembarque dos visitantes foi feito de forma manual, seguindo o protocolo de segurança. A empresa disse ainda que em nenhum momento houve risco para qualquer passageiro e ninguém ficou ferido. Mesmo assim, as atividades foram suspensas nesta terça-feira. Agentes do Corpo de Bombeiros chegaram a ir ao local, mas a mulher já tinha sido retirada da cabine. A Rio Star tem o equivalente a um prédio de 25 andares e foi inaugurada em 2019. Ela é considerada a maior roda gigante da América Latina. A estrutura branca, com 54 cabines azuis climatizadas, tem a capacidade de levar até 8 pessoas em cada gôndola. A volta completa dura em torno de 15 minutos. No ponto mais alto, a Rio Star tem 88 metros de altura. O Brasil News vai agora para um pequeno intervalo. A gente espera você.